e não tem para ele mesmo. Então, ele decidiu que não ia ter para mais ninguém. E como que ele faz isso? Provocando a ira de Deus. Por quê? Porque ele sabe que Deus vai fazer justiça. Que é aquela conotação, né? Aquela questão. A gente sabe que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas o diabo não tem poder sobre a vida e a morte. Como é que ele mata? Ele só tem de fazer a gente tropeçar nos ditames de Deus, nas leis de Deus, naquilo que Deus diz que vai fazer acontecer se você atravessar por aquela estrada. Foi o que ele disse para o Noé. Ele disse: Noé, eu vou manter o planeta existindo. Então, com isso, ele estava dizendo: veja lá o que você vai fazer. Se você pular do 45º andar do edifício Itália, você não vai sair voando, porque eu vou manter esse negócio existindo. Então, você vai morrer mesmo. E eu vou fazer você morrer. Que é para todo mundo saber que não se pula do 45º andar do edifício Itália, a não ser que você esteja com asa delta, paraglide, seja lá o que for, paraquedas, seja lá o que for. Se você vai na esperança de que é um ser alado, já era. Você vai morrer, porque eu vou manter esse negócio existindo. Eu vou manter isso aqui funcionando. Então, o que o inimigo faz? Ele faz o sujeito quebrar as leis de Deus. Eu sei que quando eu digo isso, você tem a tendência de pensar: não, mas espera aí, nada acontece sem a vontade de Deus, etc, etc. Mas é isso que eu estou dizendo. A vontade de Deus é que o faz cumprir as leis que Ele mesmo estabeleceu. E é assim mesmo. É que a gente quando vai falar da morte, a gente prefere simplificar, porque morte não é um assunto legal. Então a gente simplifica. Não, tudo está sob o controle de Deus. E está mesmo. Mas não se esqueça que a Bíblia fala de muitas maneiras sobre a morte. E de várias possibilidades de morte. Ela fala sobre adiar a morte, sobre antecipar a morte. A Bíblia fala de tudo isso. E fala que isso é assim porque Deus soberanamente decidiu que certas leis não podiam ser quebradas. E ponto final. Então, então o efeito imediato da queda seria inexistir. Nós continuamos a existir apesar da queda. Logo, a graça é anterior à queda. Porque a nossa pergunta é: desde quando Deus conta com a graça? Porque só impede a inexistência o que lhe é anterior, não é? Se Deus tivesse dito assim: Ari, se você sair de trás do púlpito, você vai deixar de existir. Mas Ele sabe que eu sou teimoso, cabeça dura, que a minha curiosidade é maior do que o meu juízo. E eu vou sair. E Ele decidiu que vai me manter existindo mesmo quando eu sair. Se Ele tiver decidido que vai me manter existindo mesmo quando eu sair de trás do púlpito, seja lá o que for que Ele vai fazer para me manter existindo, Ele tem de fazer antes ou depois de eu sair? Antes. É óbvio. Porque depois que eu sair não existo mais, não tem mais nada para fazer. Então tem de fazer antes. Então, se o efeito imediato da queda é inexistir, e a graça nos livrou da inexistência, então a graça é anterior à queda. Tá certo? Continuemos. Nossa queda tem efeito cósmico. O efeito da queda é a inexistência. Logo, com a nossa queda, tudo, por perder o sentido, deixaria de existir. Por isso, a graça é anterior à queda, pois na inexistência, não há o que salvar. Então Deus, quando decidiu salvar, decidiu manter. Portanto, a existência já é um ato redentor de Deus. Tudo que você vê é um milagre.
a árvore com que você admira, a flor que encanta você, a pessoa que está ao seu lado e você mesmo. Tudo que você vê e o que você não vê, mas sabe que existe, é um milagre. É resultado do ato redentor de Deus. É resultado da graça. Então, tudo sobrevive pela graça. Se a graça é anterior à queda, então Deus sabia da queda antes. Se Deus sabia da queda antes, então sabia antes da criação. Se Deus sabia antes da criação, então a graça é anterior à criação, porque não faz sentido criar para a inexistência. Então a primeira coisa que Deus tem é graça. A primeira coisa que se manifesta em Deus, no relacionamento dele com toda a criação, é a sua graça. E a justiça? Deus é justo. Foi o que disse Abrão para ele. Não fará porventura justiça o justo juiz de toda a terra? Deus é justo e a justiça é valor constituinte do seu caráter. A queda foi romper com Deus e a consequente adesão à maldade como estilo de vida. Isso foi um crime contra Deus e a existência. Um suicídio radical. A pena para esse crime é a inexistência. Logo, esse crime não pode ser pago pelo criminoso. Né? Porque se eu disser para você, se você fizer isso, você morre. Aí você faz, você morre. O que isso significa? Que você cometeu um crime que você não pode pagar. Porque pagar o crime é você ir pagar a sua dívida com a sociedade, voltar e pronto, não tem mais nada contra você. Você já pagou. Mas se o resultado do seu crime é a inexistência, então esse é um crime que o criminoso não consegue pagar. Então como Deus fez com a justiça? Se Deus é justo, o criminoso não pode pagar pelo seu crime e Deus quer manter o criminoso, então Deus tem de se responsabilizar. Se Deus não satisfizer a justiça, não pode ser gracioso, sob pena de negar-se a si mesmo, o que é impossível. Logo, se a graça é anterior à criação, a justiça é anterior à graça. Primeiro Deus fez justiça, e aí pode ser gracioso. E aí fica a pergunta, mas como? Como? O apóstolo Pedro nos explica. Ele diz lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Fostes resgatados pelo precioso sangue de Cordeiro, sem defeito, o sangue de Cristo, conhecido com efeito quando? Antes da fundação do mundo. E ali o termo com efeito quer dizer funciona desde antes da fundação do mundo. Porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Por isso, Paulo disse aos Colossenses, este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas foram criadas naquele que se sacrificou. E por isso João afirmou sobre ele, sem ele, nada do que foi feito se fez.